Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vou apresentar a tela. E o nosso tema de hoje é conservação da natureza. Vamos lá. A habilidade é a 12A, do nono ano, que é discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas. A gente começa um pouquinho com essa habilidade, começa uma introdução, né? E a próxima aula a gente faz a conclusão aí de toda a habilidade inteira, né? Então, em relação à conservação da natureza, atualmente é possível encontrar no site do Ministério do Meio Ambiente a seguinte frase: unidade de conservação, que é a UC, é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional. Então, nós temos uma sigla aí, UC, sendo como unidade de conservação, né? Mais uma vez, volto a falar, é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional. Mas o que são, né, essa sigla aí, SNUC, né, SNUC, SNUC. O que você entende por essa afirmação? Vamos pensar, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem a ver com unidade de conservação, tem a ver com conservação da natureza, né? Bom, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, ou SNUC, né? É um conjunto, olha lá, por lei, né? Desenvolvido aí através de uma lei. Deixa eu ver quem entrou aqui. Você precisa de autorização? Não. É um conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Então, são conjuntos, né, de unidades de conservação. Então, unidade de conservação, nós já vimos, né, e a SNUC são conjuntos de unidades de conservação. Pode ser federal, né, pode ser do país inteiro, pode ser estadual, só de um estado ou outro, né, ou municipal, no caso dos municípios. É composto por 12 categorias, cujo objetivo de unidades conservatórias, né, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. Aquelas que precisam de maiores cuidados pela fragilidade e particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. Então, a gente pode já estar pensando, né, em tudo isso que está acontecendo, né, essa queimada que está acontecendo lá na região acredito que do Mato Grosso, né, do Pantanal, e de outros lugares do nosso país, né, do Brasil, em relação, então, a essas unidades de conservação. Temos visto muito aí, né, reportagens dessas queimadas, dos animais que vivem naquelas regiões sendo prejudicados, quando não morrem, precisam ser retirados, né, enfim, tratados. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi concebido de forma a potencializar o papel das unidades de conservação, de modo que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as demais unidades de conservação, assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente representadas no território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso,
o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é gerido pelas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Então, assim, quando a gente fala nessas 3 esferas, é porque, por exemplo, existem parques ecológicos federais, parques estaduais e parques municipais. São unidades de conservação. Quando a gente fala unidade de conservação, eles fecham essa região, né, porque tanto a flora quanto a fauna precisam ser conservadas, né, e ali se torna um ambiente de estudo somente para especialistas, quando, uma vez ou outra, eles abrem para visitantes, né, através de uma trilha ou outra, para que eles conheçam, mas aí é bem mais restrito, né. Então, além disso, a visão estratégica que os Sistemas Nacionais de Unidade de Conservação oferece aos tomadores de decisão possibilita que as unidades de conservação, além de conservar os ecossistemas e a biodiversidade, geram renda, emprego, desenvolvimento e propiciam uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como um todo, como eu disse a vocês, né? Quando eles criam uma unidade de conservação, que geralmente é um parque, é uma mata fechada, né? Ali eles criam, eles podem criar, né, através da lei, empregos, né, tanto na área de preservação, pessoas que ajudam a preservar aquela região, ou como na área turística, como é mais raro, né, o turismo dentro dessas unidades de conservação. Mas esse turismo, ele tem que ser, existem, claro, leis, né, precisam ser bem trabalhados para que a região, a unidade de conservação, ela não deixe de atingir o seu objetivo, que é conservar a natureza, preservar o meio ambiente, preservar os ecossistemas, né? Quais são os seguintes objetivos, então, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos do território nacional e nas águas jurisdicionais. Proteger as espécies ameaçadas de extinção. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, né, que tem a questão das rochas, né, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Como eu disse a vocês, né, quando se tem uma unidade de conservação, ela é voltada mais para o público, né, científico, para os biólogos, né, os conservacionistas que trabalham com pesquisas científicas, né, estudam aquela região, monitoram, né, para ver que tipo de fauna que ali existe, que tipos de flora que ali existe, né, lembrando que flora é toda a parte vegetal e fauna toda a parte animal, né. Valorizar a econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza, né, isso é importante, que vem falar sobre a questão do turismo mesmo, né, porque às vezes nas próprias unidades de conservação existem projetos onde até mesmo as escolas vão até esses locais, né, e ali elas conhecem toda a riqueza que tem ali, né, um pouquinho só, uma partezinha, lógico que não vai explorar tudo, né, mas ali eles fazem um centro de estudo, eles mostram quais são, o que tem ali de flora, o que tem de fauna, se a região tem uma nascente, se tem córregos, e eles mostram tudo isso voltado para a educação ecológica mesmo, da criança, ou até mesmo do adulto, né? Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura,
e promovendo-a social e economicamente. Então, esses são os principais objetivos dos sistemas nacionais de unidade de conservação e, diretamente falando, das unidades de conservação. Um estudo que eu tirei para vocês é do site do meio ambiente, né, do governo, e se vocês fizerem uma pesquisa, uma busca ativa, vocês vão ver que existem muito mais coisas sobre esse conceito, tá? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, já pode abrir o microfone, que eu não consigo ver o chat, tá? Já vai questionando. Eu vou levá-los lá para a atividade da semana. Deixa eu ver o chat aqui, agora eu consigo ver. Existe alguma dúvida para as pessoas que estão aqui? Não? Quem entrou e não colocou o seu nome, coloca, por favor, tá? Então, deixa eu... Ó, galera, nós estamos no terceiro bimestre, atividade a ser realizada, atividade 4. Se você não fez as atividades anteriores, dá tempo de fazer ainda, tá? Então, abrindo a atividade 4, tem aqui, após assistir a aula com o professor, responda as seguintes questões. Então, tem questão 1, questão 2, e a questão 2 é a, B, tá? E quais, então, o que são unidades de conservação? Cite 3 exemplos. Considerando os objetivos da SNU que nós vimos, responda. Alguma relação entre a SNU, que é a proteção da biodiversidade dos ecossistemas? Justifique. É possível utilizar recursos naturais provenientes da unidade de conservação, ou seja, das unidades de conservação? Quando a gente fala dos recursos naturais, lógico que se o objetivo é a proteção daquela área, né, ambiental, daquela mata, então a proteção dos recursos naturais também se faz presente. Quais são os recursos naturais? Qual o principal recurso natural, né, ali de uma mata, né? A água, né? Então é importantíssimo a conservação, sim, das nascentes, né? Mas aí vocês vão responder tudo isso no caderno de vocês, tira uma foto, manda para mim aqui, da mesma forma que vocês estão fazendo. Quem tiver dificuldade, manda pelo WhatsApp, fala, professor, ó, estou mandando atividade, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nossa, aqui. Deixa eu tirar vocês daqui e voltar com todos. Bom, se não há dúvidas, é só ir desconectando e aproveitar o tempo aí para começar a fazer atividade, tá bom? Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima.